O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Olá, seja bem-vindo ao programa Espiritizar. E nós perguntamos, o médium espírita cristão é convidado a se doar diariamente? É isso que nós vamos abordar nesta nossa quarta videoaula da série A Prática da Mediunidade com Jesus. Confira agora com o nosso facilitador, Alírio de Cerqueira Filho. Nós estamos trabalhando a mediunidade com Jesus e nós estamos dentro da mediunidade com Jesus estudando um caminho do aperfeiçoamento interior. Esse caminho em que nós estudamos uma passagem do Evangelho muito significativa que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, quando Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve." Então, essa passagem que nós estamos estudando, que ela encerra um caminho de autoencontro amoroso em 6 etapas. E nós estamos estudando as várias etapas. Hoje nós vamos estudar especificamente a 3ª etapa desse autoencontro amoroso. Então, nesses versículos anotados por Mateus, demonstram as 6 etapas do autoencontro amoroso para que o médium possa modelar Jesus, tornando-o verdadeiramente o caminho da verdade e da vida, o mestre que nos conduz a Deus. Só recordando, a primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Segunda etapa, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Terceira etapa, tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre amoroso, brando e humilde de coração. Quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. Sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Então, como nós falamos, nós vamos nos ater na videoaula de hoje à 3ª etapa, quando Jesus nos convida: tomai sobre vós o meu jugo. Nós já falamos que todas as vezes que nós encontramos um verbo no imperativo, nós estamos diante de um convite. Não um convite qualquer,
mas um convite, convocação do Mestre. E Jesus nos convida a tomar o jugo dele. Jugo é uma palavra retirada do cotidiano, na época de Jesus. É a mesma coisa que canga, que é uma trava de madeira de mais ou menos uns 2 metros, com 2 forquilhas, que se colocavam no pescoço dos bois, para que eles, emparelhados, pudessem puxar os chamados carros de bois, muito comum na época de Jesus. Jesus pega essa palavra do cotidiano, como ele fazia com maestria, e traz no sentido figurado. Jugo, no sentido figurado, significa diretriz de vida. Então, qual é a grande diretriz de vida que Jesus nos convida, nos convoca a todos? A grande diretriz de vida é exatamente esta, da terceira etapa do autoencontro amoroso: tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender com Ele. Jesus é o nosso mestre maior. Nós somos convidados a sermos aprendizes dele. E a lei de amor, justiça e caridade, ou justiça, amor e caridade, como está no Livro dos Espíritos, é uma lei, na verdade, é uma lei, um bloco único, com 3 nuances diferentes. A lei de amor é a lei que nos convida a praticar o amor a nós mesmos e o amor ao próximo como a nós mesmos. Quando Jesus diz que o maior mandamento é mandamento no sentido de exercício, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós amamos a Deus de que forma? Amando e cumprindo as suas leis. E somos convidados a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse é o convite da lei de amor. A lei de justiça, o que ela nos convida? Justiça diz respeito aos direitos e deveres de todo ser. Qual é o grande direito do ser humano? O nosso grande direito é ser feliz. Todos nós somos criados para sermos felizes. Está na questão 115, na resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos, isso. Daqui a pouco nós vamos estudar a questão. Qual é o grande direito nosso, sermos felizes? E o dever? Qual é o nosso grande dever? Trabalhar para evoluir e alcançar a felicidade? Exatamente isso. O nosso direito é ser feliz. E o nosso dever também é ser feliz. Trabalhar, evoluir gradualmente até alcançar a felicidade. Esse é o grande dever também. Por quê? Porque ser feliz é um dever. O direito é fácil de entender. Deus nos criou para isso, para usufruirmos da felicidade plena, eterna. Mas por que é um dever? Percebamos, quando nós falamos, é uma lei, nós estamos vendo aí que é uma lei em 3 etapas, com 3 nuances diferentes: amor, justiça e caridade. Tanto o amor quanto a caridade dá suporte à justiça. Por quê? Vamos refletir o que a lei de caridade nos convida. Tem a ver com um grande preceito evangélico. A lei de amor nós já falamos: amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. E a lei de caridade, o que nos convida? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Isso é o grande, se nós pudéssemos sintetizar a lei de caridade, esse preceito sintetizaria.
Então, se nós somos convidados a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, por que a lei de justiça preconiza que nós temos o direito de ser feliz, mas mais do que um direito, nós temos um dever? Vejamos, uma pessoa que, em vez de cultivar o amor e a felicidade, cultiva o desamor, seja a si mesmo, seja ao próximo, e se torna profundamente infeliz, o que ela vai fazer em torno dela? Ela irradia amor e felicidade se ela não tem dentro de si? Então ela vai fazer aos outros aquilo que ela está fazendo a si mesma. Então ela vai irradiar desamor e infelicidade. Nós temos o direito de fazer isso com o outro? Então onde que começa o nosso dever? Quando começa o direito do outro. Ninguém tem o direito de impor a sua infelicidade aos demais. Então, se nós não temos o direito de impor a nossa infelicidade aos demais, porque uma pessoa infeliz, de mal com a vida, ela vai fazer muito mal ao outro, a lei de caridade nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Quando alguém destila o seu fel para cima de nós, nós gostamos? Alguém infeliz e mal com a vida manda todo esse mal-estar para cima de nós, a gente gosta? Nenhum de nós gostamos. Então, se nós não gostamos para nós, não queremos isso para nós, nós não devemos impor isso aos outros. Por isso, a lei de justiça preconiza que nós temos o direito de sermos felizes, sim, mas nós vamos conquistar esse direito pela prática do dever, evoluindo pelo amor, pela caridade, para nos tornarmos plenamente felizes, para que com essa felicidade nós possamos irradiar amor e felicidade em torno de nós. Esse é o grande compromisso do médium com Jesus, do médium cristão. Em O Livro dos Médiuns, no item 231, Kardec faz uma pergunta aos benfeitores: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? A resposta: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Se a mediunidade em si mesma é neutra, como que nós vamos canalizar a mediunidade para o bem, para sermos instrumentos dos espíritos superiores, mesmo quando nós estivermos atendendo o espírito sofredor? Só é possível desta forma aqui. Para que o médium seja auxiliado pelos espíritos superiores, é fundamental que ele pratique a lei de amor, justiça e caridade. Então, esse é o jugo de Jesus: fazer esforços para praticar a lei de amor, justiça e caridade. O que nós vamos trabalhar na noite de hoje é exatamente o desdobramento disso. Como que isso funciona na prática? Então, vejamos. Para que o médium tome o jugo de Jesus, é importante que ele entre no movimento de alegria existencial, aquela que Francisco de Assis, o grande médium da Idade Média, chamava de perfeita alegria. Então nós vamos ver uma história verídica, passada com Francisco e Frei Leão, que Francisco fala da perfeita alegria, e nós vamos refletir juntos sobre o que é essa perfeita alegria. Conta-se que Francisco caminhava numa noite fria, perambulando pela Úmbria com Frei Leão. Os dois estavam com muita fome, com muito frio, e como era de costume, mendigavam para ter o mínimo necessário ao sustento do corpo fragilizado. Então Francisco pergunta a Frei Leão: Leone, qual é
a perfeita alegria. A perfeita alegria, seráfico Pai, certamente é poder converter o mundo inteiro, falar do Evangelho a todos os povos e a todos os homens. Não, esta ainda não é a perfeita alegria. Então, a perfeita alegria, Paizinho, é poder ter os dons que Deus nos oferece para falar em línguas, curar os leprosos, levantar os caídos e provar as bênçãos de Deus por toda parte. Não, esta também não é a perfeita alegria. Ó Paizinho, certamente então é falarmos de tal forma de Jesus ao coração dos ricos, dos poderosos, de modo que cada criatura se deem as mãos, se unam uns aos outros, peguem os seus pertences, doem aos pobres e se transformem como os pequeninos e cantem, exaltando a vida em glórias mil. Não, esta ainda não é a perfeita alegria. E chorando, Francisco olha para ele em êxtase de amor e aponta aquela casa fechada na noite fria da Úmbria e diz: está vendo aquela casa, Frei Leão? Imagine que nesta noite nós cheguemos naquela casa com muito frio, com muita fome, batamos a porta e um homem abra. Então nós dizemos: irmão, sou eu, teu irmão Francisco e teu irmão Leão, que temos fome, que temos frio. Dai a sopa que sobra de tua mesa. E o homem, abrindo a porta, sai esbravejando contra nós, e com bastonadas nos leve caídos até a neve. E quando estivermos na neve, com fome, com frio, depois de sermos expulsos pelo homem, e lá estivermos prostrados, olharmos os céus, e num sorriso de profunda gratidão, dissermos: obrigado, Senhor. Essa é a perfeita alegria, Leone. Muita gente poderá dizer: mas Francisco é Francisco, né? Como muitos dizem, Jesus é Jesus. Se Jesus é o modelo e guia, Francisco, numa escala menor, também não pode ser um modelo para nós? Há uma tendência nossa, por causa de uma lei que as pessoas tentam fazer com que Deus promulgue, que é a lei do menor esforço, ou do nenhum esforço, é de sempre exclamar: não, com ele pode ser assim, mas comigo, quem sou eu? Agora, nós vamos nos modelar em quem? Nós trazemos essas histórias e temos estudado o caso de Paulo, de Judas e de Ivone Pereira, porque são exemplos para serem seguidos, não para que a gente admire e coloque distante de nós. Então vejamos nesse texto o que tem essa história passada com Francisco e Frei Leão, que possamos refletir no âmbito da mediunidade. Nós podemos dizer que é uma profunda entrega da criatura a Deus e a Jesus, que nos religa a Deus, num estado total de conexão, que mesmo numa situação a mais adversa, continua conectada, se entregando amorosamente. É esse o convite dessa situação hipotética que Francisco coloca a Frei Leão. Na verdade é uma história verídica, mas de uma situação hipotética, que numa situação de maior adversidade, nós agradeçamos a Deus por estar passando por aquilo como uma provação para crescermos e nos melhorar.
A mediunidade com Jesus, no século XXI, nós passaremos por múltiplas adversidades ainda, ou não? Ainda por múltiplas adversidades. Quanto mais o médium se destaca, mais ele vai passar por adversidades. Destaca pelo bem, porque ainda em pleno século XXI, a criatura, de um modo geral, está focada em ações profundamente desequilibradas. E aí vem as calúnias, as difamações, uma série de situações que os médiuns com Jesus acabam passando. A alegria existencial, a perfeita alegria, é uma doação profunda que vem da entrega, fundamental no exercício mediúnico. Reflitamos: o corpo que nós usamos é nosso? O planeta em que habitamos, com todos os seus recursos, é nosso? Os entes queridos, familiares, amigos que temos são nossa propriedade? A mediunidade, com todos os frutos dela provenientes, são nossos? Enfim, tudo que usufruímos é nosso? É, gente? Ou são empréstimos divinos para nós? Todos são empréstimos divinos, né? Então, tudo são empréstimos divinos. Se tudo provém de Deus, que é o Criador de tudo, o que é que poderíamos dar a Deus, que é o dono de tudo? O amor e a doação incondicional de nós mesmos. Isso nós podemos dar a Deus, porque isso só depende de nós, do nosso livre arbítrio. Só o nosso testemunho amoroso de entrega é nosso. Nada mais é nosso. Tudo vem dele, tudo pertence a ele. Mas a nossa decisão no uso profundo e amoroso do livre-arbítrio é nossa. Eis a dádiva que podemos oferecer ao Criador da vida, que tem tudo. Sim, ele tem tudo, mas há uma coisa que ele pede a nós. Ele pede que nós demos nosso testemunho de alegria, a doação que é fruto da entrega. Na mediunidade, por excelência, é o ambiente para nós nos doarmos. Porque o que é do médium? Senão a sua doação amorosa. Porque tudo mais não é dele. Se o médium escreve um livro, o que está escrito não pertence ao médium. Se ele fala dando uma orientação a alguém, psicofônica, aquela orientação não é do médium. Se ele atende o espírito sofredor, as dificuldades e o atendimento àquele espírito não é do médium. O que é dele? A entrega que ele faz, a entrega em perfeita alegria, a doação em todas as circunstâncias. Esse é o convite que Jesus faz a todos os médiuns. Imaginemos poder oferecer algo a Deus, a grande luz do universo. Qual seria a luz que nós médiuns poderíamos oferecer à grande luz? A luz de nossa decisão amorosa de nos entregar com alegria as suas leis sábias e imutáveis, praticando a mediunidade com Jesus, doando a nossa vida incondicionalmente ao Senhor da vida. Então essa é a grande doação que todos os médiuns são convidados a fazer. Entregar-se. Porque o médium é aquele que, diferentemente dos primeiros cristãos que entregavam seus corpos às feras, nos primeiros séculos do cristianismo, dos médiuns da Idade Média,
que eram queimados nas fogueiras, como Joana d'Arc, que nós vamos ver a história dela. Hoje, o médium não é convidado mais a dar a sua vida em holocausto, de uma vez só, mas a dar um dia de cada vez, durante muito e muito tempo, dezenas de anos, dar um dia de cada vez. Essa é a doação que todos os médiuns com Jesus são convidados a fazer. Deus não tolhe o nosso livre-arbítrio, por isso nos aguarda a doação. Quando alcançamos o estágio da perfeita alegria, eis que nós decidimos a nos dar. Quando nós chegamos nessa condição de entrega em qualquer circunstância, eu me dou a ti, eu que já te pertenço, me dou voluntariamente, me entregando com a perfeita alegria. Pode dizer o médium que está disposto a exercitar a sua mediunidade com Jesus. Essa doação incondicional, diária, o tempo todo se doando. Portanto, a perfeita alegria é nós nos doarmos a Deus e a Jesus, pelo uso dessa escolha amorosa, conforme nos assevera o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Para que Paulo dissesse essas palavras, o que ele fez? Se doou em perfeita alegria, em todas as circunstâncias. A partir daquele instante memorável que nós estudamos já na nossa aula passada, em que Jesus vai ao seu encontro na estrada de Damasco, nunca mais Paulo viveu para ele. Ele passou a viver para o Cristo. Até esse momento que ele, na epístola aos Gálatas, diz que já não era mais ele que vivia, mas Cristo vive nele. Tal a doação incondicional ao Evangelho de Jesus. Nós somos convidados a também nos doar. Essa é a perfeita alegria essencial que o médium já pode sentir aqui e agora, porque é convidado a sentir a alegria de se sentir pertencente ao universo, por saber e sentir que é filho de Deus num processo de reparação e aprendizado. Nós temos visto que a mediunidade, para a maioria dos médiuns, não é uma missão, mas um resgate de débitos clamorosos do passado, de expiações e provas para a maioria dos médiuns. E o que é do médium? Exatamente a doação em amor. Se ele se doa em perfeita alegria, ele pode alcançar a condição que Ivone Pereira alcançou. Uma ex-suicida que renasce em condições muito difíceis e que transforma a sua mediunidade num mediumato. Transforma a sua mediunidade numa missão. Ela transformou, pelo esforço que fez para domar as suas más inclinações, e se tornou essa grande médium que nós estamos estudando o caso dela. Foi a mesma coisa que Paulo fez, que Chico Xavier fez, que Divaldo Franco tem feito. Então é uma coisa muito importante que nós devemos refletir, porque quando nós olhamos a vida do médium como um todo, principalmente quando eles estão diante dos holofotes, quando eles estão nas páginas de um livro, nós admiramos, mas colocamos distantes de nós. Ah, mas quem sou eu para me comparar com fulano, com Beltrano? Por quê?
isso acontece? Exatamente pelo comodismo da nossa parte. Nós não comparamos porque nós não queremos fazer os mesmos esforços que eles fizeram. E aí a gente coloca como se eles fossem especiais. Haveria justiça se eles fossem especiais? Haveria, gente? Não. De forma alguma. Eles se fizeram especiais. Paulo se fez especial. Judas se fez especial depois que caiu em si. Ivone Pereira se fez especial. Eurípides se fez. Chico Xavier se fez. Divaldo Franco tem se feito especial. Mas porque tomaram a decisão de doar-se em perfeita alegria. Nós podemos fazer o mesmo? Ou nós vamos ficar lamentando, mas comigo é diferente? Podemos fazer isso, mas não nos convém. Porque o que nos convém é esse esforço de doação incondicional de nós mesmos. A alegria existencial resultante dessa entrega se manifestará em tudo o que realizarmos. Nem mesmo um sorriso, um olhar, fica sem expressão da alegria existencial, porque passamos a sentir tudo como sendo uma dádiva da vida. E como tudo pertence a Deus, para que possamos dar uma dádiva a Deus, só é possível com a entrega amorosa e voluntária de nosso coração. Então, imaginemos um abraço, um sorriso, um pão, um diálogo, um carinho, um consolo que ofertemos a alguém encarnado ou desencarnado, com a compreensão dessa alegria existencial. Nesse momento, somos nós dando algo ao Criador com perfeita alegria, conforme nos ensina Jesus na parábola dos pequeninos, anotada por Mateus, no capítulo 25, versículos 34 a 46. Vamos estudar essa parábola dentro desse contexto que nós estamos trabalhando, da doação amorosa. Essa é uma passagem que os estudiosos do Evangelho não veem como uma parábola, de um modo geral, mas é uma parábola muito profunda, porque eles interpretam, os teólogos de um modo geral, interpretam essa passagem do Evangelho ao pé da letra, como se ela fosse ao pé da letra, e não uma parábola com símbolos muito profundos. Vamos ler toda a parábola, depois nós vamos ter trecho por trecho dela. A pergunta: o que é alegria existencial? Alegria existencial não é diferente da alegria circunstancial. Alegria circunstancial são aqueles momentos alegres. Ganhei da loteria, eu fico alegre. Aconteceu alguma coisa, o time do coração venceu, a pessoa fica alegre. Essa é a alegria circunstancial. A alegria existencial é um estado interior de harmonia, de suavidade, de sentimento amoroso, que mesmo quando nós estamos passando por uma adversidade, como essa hipotética que Francisco coloca, nós estamos em alegria. Alegria da doação incondicional de nós mesmos. Pode até ser uma circunstância que poderia gerar tristeza, mas a pessoa está em alegria, porque ela sabe o significado daquilo na vida dela. Mesmo diante da morte de alguém? Mesmo diante da morte de alguém, porque ninguém morre. A morte é vida. Não quer dizer que a gente vai soltar fogos quando alguém morre, mas quando nós temos a plena consciência da realidade da vida, em qualquer adversidade, nós estaremos interiormente em alegria, mesmo que a face não esteja dando gargalhadas,
que é diferente da alegria circunstancial. A alegria circunstancial, a gente é todo sorrisos. Na alegria existencial, a face pode estar até com uma expressão de tristeza, mas estará em alegria porque entende o motivo daquilo. Então, naquela história hipotética de Francisco, vamos supor que acontecesse realmente aquilo. O homem saísse com um bastão e escorraçasse os dois e jogasse-os na neve. Seria uma situação para cair na gargalhada? Jamais. Mas por que Francisco chamou essa situação de a perfeita alegria? Porque aquela situação adversa, que mesmo na adversidade, a pessoa compreende compassivamente o outro e agradece a Deus por estar naquela condição de compreensão. Isso é a perfeita alegria, é a alegria existencial. Quando nós compreendemos as circunstâncias, nós estamos na alegria existencial. Então, quando Francisco fala compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Então, tudo isso é expressão da perfeita alegria que ele coloca e que é a mesma coisa que a alegria existencial. Tá? Exatamente, a pergunta muito pertinente. Alegria, a Sirene faz um comentário, a alegria circunstancial ela vem e passa, a alegria existencial ela vem e nunca mais sai de nós. É exatamente isso. Por quê? A alegria existencial está focada em momentos felizes, momentos alegres. Nem sempre é uma alegria de fato, às vezes é pura euforia. Por exemplo, a pessoa vai para uma balada e fica lá dando gargalhadas e tomando bebida alcoólica, parece que ela está numa alegria só, mas que é pura euforia, e que depois de passar daquele momento, ela muitas vezes se sente depressiva ou até entra em depressão, entra numa tristeza, porque aquilo esgota, energeticamente é perturbador. Isso, muitas vezes a alegria circunstancial, a euforia é confundida com a alegria circunstancial. A alegria circunstancial é uma alegria de um momento prazeroso, de um momento feliz em família, numa atividade junto à natureza, no cotidiano. A gente pode ter muitos momentos de alegrias circunstanciais. Agora ela é passageira, vem e passa. A alegria existencial é permanente, porque é uma condição da criatura que alcançou esse nível de doação plena ao Criador em qualquer circunstância, mesmo a mais adversa possível. É próximo desse estado de plenitude. A plenitude tem mais a ver com a felicidade. A partir do momento que entra em alegria existencial, ela chega na plenitude e na felicidade, que é aquela da questão 115 que nós vamos ver daqui a pouco, vamos estudar. A circunstancial está fora de nós e a existencial está dentro de nós. Se for alegria circunstancial, é dentro de nós. Se for euforia, a causa está fora. Entendeu? A diferença de euforia para alegria, porque a euforia você precisa de um elemento externo para ficar eufórico. Seja bebida alcoólica, seja uma festa, seja uma situação externa. Na alegria circunstancial, mesmo que seja passageira, é um sentimento interno, é algo que você sente alegria. Por exemplo, num evento que nós temos, você pode estar numa alegria, que é um sentimento que não é fruto daquela circunstância apenas, você sente aquilo. Diferente da euforia, que é uma falsa alegria, que depende de uma coisa externa. Já a alegria existencial, mesmo que a situação não seja agradável, a pessoa está em alegria. Tá? Na alegria circunstancial, a situação externa deve ser sempre agradável. Agora ela sente internamente.
Na euforia, que é uma falsa alegria, a situação externa necessita ser muito estimulante dos sentidos sensoriais, que é a falsa alegria, que a maioria das pessoas acha que a alegria é isso, a euforia, né? Às vezes o momento simples em família é um momento alegre, mas é um sentimento interno, não depende daquela situação externa, pura e simplesmente. Então vejamos a parábola inteira, depois nós vamos nos ater a cada passagem dela. Jesus diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vejamos agora os símbolos que tem essa parábola. Estudemos esses símbolos e uma abordagem psicológica transpessoal, correlacionando-a à mediunidade com Jesus. Então vejamos. Primeiro parágrafo da parábola. Jesus diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuis por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Temos aqui vários símbolos importantes, significativos. Quem é o rei? O rei é a consciência. A Renata disse aqui na frente. Então o rei é aquilo que nós chamamos de ser consciencial. O ser consciencial nos convida incessantemente a praticar a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei de justiça, amor e caridade resume todas as demais. Todas as demais estão atinentes a essa lei que é a maior de todas: justiça, amor e caridade. Por isso ela simboliza todas as demais. A nossa consciência nos convida a quê? A praticar as leis divinas. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Então, se nós trazemos na consciência as leis de Deus, o rei é essa consciência que nos convida a praticar a lei de Deus. Quem são os que estão à direita do rei? O Jesus fala que o rei diz para os que estão à direita: benditos de meu Pai. Quem são essas pessoas?
O que tem a consciência tranquila? O que tem a consciência tranquila, até chegar nessa tranquilidade, o que ele fez, humilde? Esforços para chegar lá. Então significa que a consciência dele está desperta. O símbolo dos que estão à direita do rei, os justos, quando Jesus fala os benditos do Pai, o justo, isto é, os que estão com a consciência desperta, cumprindo a lei de justiça, amor e caridade. Então, quando nós cumprimos a lei de justiça, amor e caridade, nós somos justos, benditos do Pai. Por que benditos? Porque a nossa consciência já despertou e pelo despertar nós amamos e cumprimos as leis divinas. O Afro pergunta, é como se nós estivéssemos num processo equilibrado de direitos e deveres conscienciais, exatamente isso. Porque como nós vimos, a lei de justiça preconiza o quê? O direito a ser feliz e o dever de ser feliz. Para que nós construamos a felicidade, só é possível de que forma? Com a consciência desperta. Sem a consciência desperta, ninguém constrói a própria felicidade. Sem praticar todas as leis divinas, ninguém consegue a felicidade. Por isso que a felicidade é um grande dever. Porque para usufruir dela, que é um direito, nós vamos construí-la, nós vamos desenvolvê-la gradualmente pelo cumprimento de todas as leis divinas. Então, isso que é o ser justo, ser o bendito do Pai, aquele que cumpre as leis divinas naturais. Quem são os que estão à esquerda do rei? Se os que estão à direita são os benditos do Pai, os que estão numa consciência desperta, os que estão à esquerda, quem são? Os que estão na consciência de sono, que ainda não despertaram. Jesus fala que são os malditos. Os malditos, isto é, os que estão em uma consciência de sono e que não cumprem a lei de amor, de justiça, amor e caridade. Jesus diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. A pessoa, ela traz em si a consciência, mas não ouve os apelos da própria consciência. Se não ouve os apelos da consciência, o que ela faz? Anestesia a consciência e deixa ela dormindo. Todos nós trazemos as leis divinas dentro da nossa consciência, todos sem exceção. Agora, os que estão na consciência desperta utilizam as leis que estão na própria consciência. Os que estão na consciência de sono não utilizam essas leis, permanecem de forma latente. Perfeito. O comentário que o Afro faz é uma pergunta, né? Então, aquele que está numa consciência desperta é aquele que está trabalhando ativamente pela sua felicidade, praticando as leis divinas naturais. Sim, exatamente isso. Aqueles que estão à esquerda, que estão numa consciência de sono, são aqueles que ainda não despertaram para desenvolver a própria felicidade pelo cumprimento das leis divinas naturais. Normalmente eles confundem a felicidade com euforia e buscam a felicidade onde? Fora de si mesmo, nas coisas. Eu só vou ser feliz no dia que eu tiver isso, tiver aquilo, que eu acontecer isso, acontecer aquilo outro, que é pura euforia, não é alegria existencial que vai gerar a felicidade. Então, os que estão na consciência de sono, eles não cumprem as leis, a lei de justiça, amor e caridade, exatamente por quê? Porque eles anestesiam a própria consciência. Então, esse estado não quer dizer que a consciência não exista. Ela existe e às vezes grita na mente da pessoa.
mas a pessoa manda que ela se aquiete anestesiando. E muitos anestesiam até com drogas, seja as ilícitas, seja as lícitas compradas em farmácia, para não poder realmente fazer o trabalho que cabe àqueles que despertaram a consciência. O que é o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Quando Deus cria o princípio inteligente lá no átomo, qual é o reino desse princípio inteligente? Desde o momento da sua criação, é a angelitude. Não é o reino que está nos preparado desde a fundação do mundo, no sentido desde que há a criação? Então é o reino de Deus que Jesus convidava para que nós buscássemos onde? Dentro de nós. Que está destinado desde o momento da nossa criação, lá no átomo primitivo. Que os benfeitores falam, do átomo ao arcanjo, que começou pelo átomo. Começou a sua evolução lá no átomo primitivo, passou pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal e hoje está no angelical. É a destinação de todos nós. Esse é o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nós, no estado que estamos, o que poderíamos trazer esse reino que está nos preparado? A consciência tranquila, geradora da perfeita alegria, daquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. É possível desenvolver a felicidade relativa aqui e agora para todos nós, gente? Sim. A felicidade plena pertence a quem? Só aos espíritos puros. Os espíritos superiores estão próximos dessa felicidade plena, mas ainda não é plena. Só é plena, totalmente plena, para o espírito puro. O espírito em evolução, que é o nosso caso, podemos ter uma felicidade relativa, fruto dessa consciência tranquila? Perfeitamente. Aqui e agora, podemos desenvolver essa condição. A mediunidade é um dos instrumentos. Quando ela é realizada da forma como nós estamos vendo nesse curso com Jesus, ele é um grande instrumento para essa alegria existencial, para essa felicidade relativa, mesmo nas situações mais adversas, como, por exemplo, passou Ivone Pereira. Ela disse que os momentos da vida dela que ela sentiu alegria foram os momentos que ela estava cultivando a mediunidade com Jesus. E os outros momentos foram momentos de expiação, no caso da Ivone Pereira. Porque tive fome, destes-me de comer, tive sede, destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. O que representa tudo isso, gente? Tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me. Ele está falando de quê? De necessidades humanas. Não são necessidades humanas? Necessidades humanas que todos trazemos, em maior ou menor intensidade, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Jesus não está falando aqui de comida que se põe na boca e se come. Ele não está falando de água, H2O. Ele está falando de necessidades profundas do ser humano, carências humanas, que existe só no encarnado. O desencarnado também traz essas carências. Quando o médium é convidado a atender um desencarnado que não sabe que desencarnou, ele não é um estrangeiro?
que o médium vai e hospeda. Quanto espírito não sabe que desencarnaram? Ele não é estrangeiro no mundo espiritual? Não se sente assim? O médium que atende um suicida, ele não está dando de comer, de beber, atendendo a necessidade daquele estrangeiro, daquele que está doente, daquele que está na prisão, tanto na prisão da culpa, por exemplo, e que é atendido na sua necessidade. Então são múltiplas necessidades de encarnados e desencarnados, de encarnados e também de desencarnados. Esse texto é muito usado no serviço assistencial espírita, como se fosse apenas necessidade de roupa, de comida, de uma visita literalmente lá na prisão, mas na verdade ele representa todas as necessidades dos seres sencientes, é muito mais profundo, tanto encarnados quanto desencarnados, todos os seres que sentem. O médium, ele é convidado a atender a necessidade dos desencarnados, que estão com fome, que estão com sede, que estão nu, que estão estrangeiros. A Sirene faz uma pergunta muito importante. Quando o médium atende a necessidade dos espíritos, nessas necessidades humanas que acabamos de ver, ele também está atendendo às próprias necessidades? Exatamente isso. É o que nós vimos naquele texto na nossa aula passada, que Ivone Pereira, quando ela fala que ela foi suicida, e os espíritos que ela mais atendia eram espíritos suicidas, porque cada suicida que ela atendia a necessidade dele e dela ao mesmo tempo. Porque essa necessidade, nós vamos ver daqui a pouco, não é só dos outros, é também nossa, de atendimento. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão, e fomos ver-te? Então eles, os que estão à esquerda do rei, também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos? O que estas perguntas representam, gente? Apelos de nossa própria consciência, onde todos nós trazemos escrita a lei de Deus para amá-la e cumprir. Então ela simboliza isso. Quem é que pode-se dizer que não tem apelos da própria consciência quando vê a necessidade de alguém na sua frente? A pessoa pode até anestesiar a consciência, fazer questão de não ouvi-la, mas ela faz o apelo. Então existem aqueles que a consciência apela e ele atende a voz da consciência. E os que a consciência também convida e a pessoa não atende a voz da consciência. Somente por meio das ações conscienciais é que desenvolvemos o equilíbrio existencial, que todos nós somos convidados a buscar. Todos nós somos convidados a desenvolver o equilíbrio existencial. E somente a ação de acordo com a lei divina presente na nossa consciência é que vai nos garantir essa condição. É o que nos preconiza a resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos. Vejamos essa pergunta, que ela é muito significativa. Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber.
Então nós temos a mesma origem, simplicidade e ignorância. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então nós somos criados simples e ignorantes e temos uma missão. Que missão é essa? Alcançar a perfeição, pela busca da sabedoria, que nós vamos chegar através da verdade, para nos aproximar de Deus, nos tornarmos espíritos puros, unificados com Deus. Quando Jesus ensina, eu e o Pai somos um. Então nós vamos nos unificar no sentido de que não é difundir em Deus como muitos pensam, mas unificado no sentido de que as leis divinas já estão plenas na nossa consciência. Plenas, amadas e vivenciadas plenamente. Isso só é condição do espírito puro. Aí os benfeitores dizem, nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, direito e dever de se tornar feliz. A pura e eterna felicidade é uma destinação para todos nós. Agora ele vai alcançar isso de que forma? Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Onde está assinada essa meta? Na nossa própria consciência. Então nós temos a meta. Se aceitamos submissos, significa que nós estamos à esquerda ou à direita do rei? À direita do rei. Outros só a suportam murmurando, blasfemando contra a providência divina. E pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. São os que estão à esquerda do rei em consciência de sono. Até que desperte, porque ninguém vai ficar para sempre afastado dessa felicidade. Mas a pessoa vai levar mais tempo para chegar lá. Quando murmura, quando não quer amar e respeitar as leis divinas presentes na própria consciência. Muitos dão a desculpa quando são reencarnacionistas, que tem todo o tempo para sim. Muitos, de uma forma simplista, dizem, mas eu tenho toda a eternidade, o que eu não fizer agora eu faço na encarnação que vem. É uma verdade sofismada, porque é verdade sim, mas nós não estamos aqui para cruzar os braços e esperar a próxima existência. Nós estamos aqui para dar o melhor que nós podemos aqui agora. É claro que nós não vamos evoluir tudo o que temos numa única existência, que temos a evoluir. Agora vamos realizar uma ação de cada vez, mas sempre realizar a ação. Esse é o convite. Podemos murmurar e não realizar e deixar para a próxima, sim. Só que a próxima com certeza vai ser muito mais difícil do que esta. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Então aqui Jesus está falando dos que estão à direita e dos que estão à esquerda. Os que estão à direita fizeram a vontade do rei. Os que estão à esquerda não fizeram a vontade do rei, doando aos seus pequeninos irmãos. Quem são os pequeninos irmãos do rei, gente? Aí que entra duas questões importantíssimas. Em uma visão psicológica transpessoal, são de dois tipos os pequeninos irmãos do rei. Vejamos quais são os irmãos do rei. Primeiro, as necessidades do chamado ego, o eu menor. O ego que todos nós trazemos, traz necessidades de ser alimentado, descedentado, vestido, curado, etc.
para ser transmutado e transformado na luz essencial. O ser humano, ele é composto de essência e ego, self e ego, o lado luz e o lado sombra. O lado sombra, que é o ego, ele necessita o quê? Ser iluminado pelo lado luz. E isso que é dar a si mesmo aquilo que nós estamos necessitados. Aplacar a sede do ego, aplacar a fome do ego. Então, voltando àquela questão, quando Ivone Pereira fala que ela atendia de preferência suicidas, por quê? O que ela trazia em si mesma? A necessidade de transmutar os efeitos do suicídio nela mesma, no corpo fluídico dela, porque ela trazia as marcas de 2 suicídios recentes, da última existência e da antepenúltima. Então, o ego, o que ele estava precisando, no caso da Ivone? Ela que estava sedenta, com fome, dessa energia salutar da essência, atendia aos suicidas. 2 coisas ao mesmo tempo: atendia a necessidade dela, enquanto energia egóica a ser transmutada, energias deletérias a ser transmutada por energias salutares da própria essência. Então ela atendia essa necessidade e atendia também outra necessidade. Então vejamos, a lei de justiça somente será cumprida com o suporte da lei de amor, que nos convida a amar a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos, para usufruirmos do direito de ser feliz. Tem como nós sermos felizes plenamente, deixando na retaguarda uma série de problemas realizados? Então, quando o médium é convidado numa situação, por exemplo, dessa da Ivone Pereira, de atender a necessidade do suicida, porque ela se atende junto com ele, o que ela está fazendo? Ela está praticando a lei de amor, amando a si mesma em primeiro lugar, para ressignificar as energias deletérias que traz em si mesmo. Todos nós médiuns temos esse compromisso conosco, e é no trabalho do bem que nós realizamos isso na nossa vida. Isso somente poderá ser conquistado por meio das ações conscienciais, quando nós fazemos esforços para cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Quais são os outros irmãos do rei? Em primeiro lugar, são as nossas próprias necessidades. Os outros pequeninos irmãos do rei, quem são? Todos os seres sencientes, né? Vejamos aqui. As necessidades de todos os seres sencientes, tanto da dimensão física quanto da dimensão espiritual. Seres sencientes são seres que sentem, que têm sensibilidade. A natureza também, nós temos seres sencientes. Nós somos seres humanos sencientes. No corpo, existem os seres humanos sencientes fora do corpo, que são os espíritos desencarnados. Muitos deles nus, com fome, com sede, como nós vimos. E quando nós atendemos a necessidade deles, estamos fazendo exercício de amar o próximo como a si mesmo. E também qual outro exercício que nós estamos fazendo? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Porque se nós tivéssemos uma condição de um suicida que nem sabe, ou está tão perturbado que não sabe que desencarnou e que está numa situação de sofrimento horrível, nós gostaríamos que alguém nos atendesse à necessidade? Com certeza gostaríamos.
Então, se nós gostaríamos que alguém atendesse a nossas necessidades, o que nós somos convidados a fazer? Atender a necessidade do nosso próximo, que é a lei de caridade, que também dá apoio à lei de justiça. A lei de justiça também somente será cumprida com o suporte da lei de caridade, que nos convida a fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, exercitando o dever de sermos amáveis e felizes. Então, quando nós nutrimos as nossas necessidades, nós nos enchemos de amor e felicidade. E cheios de amor e felicidade, é possível uma pessoa ficar indiferente ao sofrimento do outro? É impossível. Por isso que a felicidade é um direito e é um dever. Porque quem se enche de felicidade jamais se encastela no próprio ego, no egoísmo, no egocentrismo. Ela vai ao encontro do outro para doar. E não vai ficar reclamando, poxa vida, hoje tem mediúnica, deve vir uns lá, com muito problema, que eu já estou com dor de cabeça desde agora. Né? A pessoa já começa a blasfemar, a reclamar desde a véspera da reunião, porque vai atender a necessidade. Com certeza é uma pessoa que está reclamando porque não atendeu a própria necessidade ainda. E aí reclama do trabalho do bem que é convidado a fazer. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. O que representa o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Jesus está falando do inferno aqui? Teológico? Não. Muitos pensam que ele está falando do inferno teológico, mas é falta de entendimento em profundidade o que ele falou. Então vejamos o que é o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos. Representa o estado daqueles que se entregaram ao ego. O ego, em várias passagens evangélicas, Satanás e o diabo é o ego que nós trazemos. E seus anjos são os sentimentos egóicos. Então aqueles que se entregaram ao ego, cultivando os sentimentos egóicos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, etc., geradores do egocentrismo, que nos afastam, apartai-vos de mim, nos afastam da essência que somos, e que cedo ou tarde produzirá o conflito consciencial gerado pela culpa e remorso, por agir de forma egoística e egocêntrica, tendo como consequência o sofrimento que produz uma ilusão de eternidade enquanto dura, que é o fogo eterno. Quando a pessoa está sofrendo, ela tem a dimensão que aquilo vai passar, no auge do sofrimento, ela tem uma ilusão de eternidade. Enquanto ela está sofrendo, isso os espíritos colocam, nas próprias obras básicas tem, no livro Memórias do Suicida, ele pensa que aquilo será eterno, porque é tanto sofrimento, e repete, que naquele momento ele sente como se nunca fosse passar, mas vai passar, na hora que esgotar aquela situação e ele ir ao encontro de Jesus. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então o que Jesus está falando aqui? Também do inferno? Tormento eterno e justo para a vida eterna? Se houvesse inferno eterno, Deus não seria soberanamente justo e bom. E não seria onisciente, porque ele criaria um ser para ficar eternamente imperfeito. Ele não seria nem onipotente, nem onipresente, nem onisciente, e nem soberanamente justo e bom. Nós negaríamos tudo o que Deus é, se houvesse inferno eterno. Então o que é esse tormento eterno? É exatamente a mesma coisa do fogo eterno. Ele existe enquanto dura. Vejamos aqui a explicação psicológica transpessoal.
Enquanto a criatura não se assumir uma aprendiz da vida, filha de Deus, tentando afrontar a lei de justiça, amor e caridade, ela fica num tormento eterno, enquanto durar essa rebeldia frente às leis divinas, produzindo muito sofrimento, que cedo ou tarde a convidará a praticar a lei de justiça, amor e caridade, para que, justificada pela própria consciência, entre na vida eterna de amor e felicidade, a perfeita alegria de Francisco de Assis, destinação de todos nós desde sempre, que é o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, a nossa destinação, nós vimos lá no Livro dos Espíritos, é a pura e eterna felicidade. Agora, se nós blasfemamos, o que vai acontecer? Nós vamos chegar lá muito mais lentamente. Enquanto isso, nós passaremos por situações de sofrimento que nós vamos acreditar que é eterno, enquanto dura aquela blasfêmia, enquanto dura o movimento do murmúrio, aquele sofrimento é eterno. Tá? Só que eterno dentro de uma situação relativa. Na hora que a pessoa desperta para a condição de filha de Deus, aprendiz da vida, tudo isso passa, porque a destinação, desde a fundação do mundo, é a felicidade. Portanto, quando chega alguém que pede o nosso carinho, o nosso amor, a nossa consideração, o nosso respeito profundo, e nós nos doamos em amor com a perfeita alegria, é a presença de Deus abrindo os braços a nós, dizendo silenciosamente: filho, aceito a tua dádiva. E nós ofertamos a dádiva, que é a única que podemos ofertar àquele que é o sol de todos nós, o Senhor de tudo. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus expressa a adoração geradora da perfeita alegria. É uma passagem muito bonita também, está em Lucas capítulo 8, versículos 43 a 46. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, e chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Jesus é o nosso modelo e guia, e nessa passagem ele nos chama a atenção de que dele saiu virtude. Então, qual é o significado de sair virtude? Quando é que de nós sai virtude nesse convite de modelar o Mestre? Quando nós nos doamos, nos entregamos em perfeita alegria, e essa virtude é a doação que cura, que ama, que ampara, que consola. Esse é o convite para todos os médiuns com Jesus, todos os médiuns cristãos. Portanto, qual é o sinal que demonstra que estamos verdadeiramente sentindo a perfeita alegria que ensina Francisco de Assis, tomando verdadeiramente o jugo de Jesus? Quando de nós sai virtude, quando nós nos entregamos em perfeita alegria. Quando nós sentimos esse pertencimento, essa sintonia com Deus, é a perfeita alegria, conforme também ensina Paulo de Tarso, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos convidados a sermos cooperadores, co-criadores com Deus. Isso só é possível na doação em perfeita alegria. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome do Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos convidados a ser embaixadores de Jesus. O embaixador é aquele que representa aquele que é o Senhor.
Para sermos embaixadores do Cristo, só é possível uma doação incondicional de nós mesmos. Sermos cooperadores de Deus e embaixadores do Cristo é a perfeita alegria de Francisco de Assis, que todos os médios são convidados a desenvolver para realmente praticar a sua mediunidade com Jesus. Nós vamos rapidamente ver uma passagem da história de Joana de Cusa, que é alguém que se doou em perfeita alegria a Deus e a Jesus. É um texto que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e ele fala por si mesmo. Nós vamos ler a história dela e depois nós vamos só fazer pequenos comentários. Está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 15, intitulado Joana de Cusa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía a verdadeira fé, entretanto não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Vai, filha, sê fiel. Desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus, como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma. Considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele Pai que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios.
Seu espírito divisou em todos os labores de uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho, que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé, na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual, numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do círculo uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. Mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, com a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo, que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer?
perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Quando nós vemos histórias como a de Joana de Cusa e outros mais que morreram nas fogueiras dos circos romanos, Lívia, que morreu por um leão que a atacou, e muitos outros mais, é muito importante que nós, cristãos do século XXI, nos perguntemos: o que eles tinham para oferecer a vida para Jesus? O que eles traziam dentro de si mesmo para doar a vida para Jesus? Porque muitas vezes, como nós já dissemos hoje, nós colocamos essas pessoas num pedestal que eles não estão, beatificamos essas pessoas e distanciamos os seus exemplos de nós, por comodismo, por um processo realmente de não modelar, não trazer o exemplo vivo para dentro de nós. No século XXI, nós não precisamos mais temer as fogueiras. O médium, como os primeiros cristãos, conforme vimos no martírio de Joana de Cusa, esses primeiros cristãos eram vistos como covardes, devido à convicção com que se entregavam ao martírio. Já na véspera dos suplícios na arena, passavam a noite a cantar hinos de louvor a Deus e a Jesus. No instante do supremo sacrifício, muitas vezes também cantavam. O que eles tinham que nós, médios do século XXI, somos convidados a fazer o mesmo? Exatamente essa questão aqui, convicção. A convicção plena de que eles estavam dando a vida por uma causa. Os médios no século XXI são convidados também a dar a vida por uma causa. A causa da restauração do cristianismo redivivo em nossos dias. Não dar a vida do corpo, mas dar a vida da alma em perfeita alegria. Nos dias de hoje, o médium espírita cristão também é visto como covarde, quando não revida as calúnias e difamações das quais é objeto. Quando se mantém fiel a Jesus e a Kardec, cantando silenciosamente, com o próprio exemplo, hosanas ao Criador. Modernamente, o médium espírita cristão já não precisa entregar o seu corpo para ser devorado pelas feras, ou para ser queimado nas fogueiras, como nos primeiros tempos do cristianismo e na Idade Média. Mas é convidado a entregar a sua vida, um dia de cada vez, numa entrega em perfeita alegria, das muitas adversidades que cercam a mediunidade, mesmo em nossos dias. O médium espírita cristão é convidado a se doar diariamente, tomando o jugo de Jesus, como fizeram com muito amor médiuns contemporâneos como Eurípides Barçanufo, Ivone Amaral Pereira, Francisco Cândido Xavier e muitos outros desconhecidos. E como tem feito Divaldo Pereira Franco, que doaram-se e doam-se em perfeita alegria, cantando hosanas diárias ao Criador, como faziam os primeiros cristãos em pleno círculo romano. Minha vida não é minha, é do céu que me abençoa, é da luz que me ilumina.
minha vida não é minha. Muita paz a todos. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o nosso site e aprofunde ainda mais os seus estudos. www.espiritizar.org. Nos encontramos em nossa próxima videoaula.